Esse módulo aqui é muito bacana, que a gente vai começar a colocar a mão na massa. Eu vou te ensinar aqui as técnicas básicas para você começar na aquarela. Então a gente vai aprender como fazer traços finos, como fazer expansão na aquarela, como fazer aguada sobre aguada, seco sobre seco, como trabalhar quando eu quero ter mais precisão, como fazer camadas. É um conteúdo bem completo para você ir se familiarizando com a técnica. Para fazer todos os exercícios, eu vou utilizar papel canson da linha Estudante, aquele papel mais barato. E eu vou utilizar somente uma folha do tamanho A4 e agora eu vou te mostrar como você vai recortar a folha para seguir os exercícios. Primeiro você vai recortar 4 tiras de 5 centímetros, então a gente vai ficar com 5 pedaços de papel, 4 com 5 centímetros e um que sobrou ali maior. Depois esses papéis de 5 centímetros você vai cortar no meio, então a gente vai ficar com 9 pedaços, 8 pequenos e um grande. E aí nos pequenos a gente vai fazer os exercícios e no grande a pintura final do curso. Eu também vou utilizar tintas da linha Winsor & Newton Estudante nas cores amarelo limão, vermelho cádmio, rosa permanente e azul ultramar. Um pote para colocar água, um godê, papel toalha para secar os pincéis, fita crepe, e alguns pincéis básicos, um chato e alguns redondos. Vamos lá? Antes de começar, eu vou jogar um pouco de água na minha tinta, pastilha, para ativar. Então é bom jogar sempre uns 5 minutinhos antes, que aí a pastilha vai ficando cremosa, para quando você for pintar ela soltar mais rápido. E aí, para esse primeiro exercício, a gente vai fazer as duas principais técnicas da aquarela, que é molhado sobre molhado e seco sobre seco. Para isso, eu vou dividir nosso pedaço de papel em 2 quadrados. Então, eu vou pegar aqui uma régua e aí vou dividir. A gente tem 10 centímetros e meio, vai ficar 10 centímetros e meio, 5,3 mais ou menos. E aí vou dividir aqui. Então aqui em cima eu vou fazer a técnica seca sobre seca. Isso quer dizer, a gente vai pegar um pouquinho da tinta aquarela, vou pegar um pouquinho do azul aqui, vou diluir aqui. E aí eu vou aplicar direto no papel seco essa tinta. Então, e aí uma coisa legal, quanto mais água, mais clara a aquarela fica. Por quê? Porque a quantidade de pigmento diminui. Então, ó, vou pôr um pouquinho mais de pigmento aqui. E aí, ó, ela vai ficar num tom mais escuro. E aí, essa quantidade de água é só praticando mesmo. Mas lembra que quanto mais pigmento, mais escura vai ser a tonalidade da cor no papel. Então finalizamos aqui técnica seca sobre seco, que nada mais é do que passar a aquarela direto no papel seco. Agora, a segunda técnica que eu vou fazer aqui embaixo é a técnica molhado sobre molhado. E qual que vai ser a diferença? A diferença é que antes da gente passar o pigmento, a gente vai molhar o papel só com água. Então eu vou passar água aqui antes. Então encharquei bem o papel com água. E agora eu vou aplicar tinta sobre essa camada de água. Olha como a tinta se comporta diferente. Então, essa técnica molhado sobre molhado é quando você quer fazer algo mais solto. Então você vai deixar a aquarela escorrer e se comportar, ela vai expandir sozinha.
Como a gente molhou o papel antes, a quantidade de pigmento vai ser menor. Então ela não vai ficar tão uniforme quanto essa. Ela vai ficar mais transparente e mais orgânica. Então agora eu vou secar aqui para a gente fazer mais uma camada por cima. Esse efeito que aconteceu aqui foi até legal de acontecer, chama efeito couve-flor. É quando você pinta uma aquarela seco sobre seco e depois coloca água em cima. Então a água vai empurrar o pigmento e aí vai causar esse efeito. Mas aqui eu vou consertar porque eu vou dar mais uma camada em cima. Vou até secar aqui, ó. Você pode secar com papel toalha. Eu vou utilizar um secador para a gente acelerar o processo. Mas eu vou fazer mais uma camada aqui por cima e a gente vai consertar esse efeito que aconteceu. E agora eu vou aplicar mais uma camada. Então vamos lá, ó. Ó, veja como ficou com o preenchimento bem uniforme. E agora novamente aqui embaixo eu vou primeiro aplicar água. Então estou aplicando a água aqui. E agora vou entrar com o pigmento. Aqui a pintura nunca vai ficar uniforme como aqui na seca sobre seca. Então essa técnica é ótima, por exemplo, para fazer um céu. Prontinho. Seco sobre seco, mais uniforme e mais controlado. Molhado no molhado, mais orgânico. E aí você pode ir criando manchas aqui, ó. Vou dar mais uma pincelada aqui para a gente consertar. Pronto. Assim finalizamos nosso primeiro exercício de aquarela. Então, técnica seca sobre seca, molhado no molhado. Vamos lá para o próximo exercício. Nesse segundo exercício, a gente vai treinar uma capacidade da aquarela que chama expansão, que é a capacidade da tinta se expandir. Eu vou te explicar melhor durante o exercício. Então aqui nesse quadrado de cima, novamente eu separei nosso pedaço de papel em 2 pedaços. Eu vou fazer algumas pontadas de tinta no papel seco. Então a gente vai ver como se comporta a tinta, novamente na técnica seca sobre seca. Então eu vou escolher um pigmento aqui, vou escolher o vermelho agora. Vou misturar aqui. E agora eu vou fazer alguns pontos aqui. Quanto mais vertical estiver meu pincel, menor o ponto. Se eu inclinar o meu pincel, ele vai ficar mais parecido com um cometinho assim. Então se você quer um pontinho bem redondo, coloca o pincel bem vertical. Eu vou fazer alguns pontos azuis também aqui. Então, prontinho. Então você viu que aqui no seco o ponto é bem controlado. Onde eu coloco o ponto, ele fica. Agora eu vou fazer aqui embaixo a técnica molhado no molhado. Então antes de fazer os pontos, eu vou aplicar uma camada de água. Então estou colocando aqui água. Eu vou tirar um pouco do excesso da água. E agora você vai entender a expansão da aquarela. Eu molhei a superfície antes e agora eu vou fazer os mesmos pontos. Vou colocar um pouquinho mais de tinta aqui e vamos lá. Ó, o ponto vai expandindo. E aí quanto mais pinceladas você der no mesmo ponto, ó,
ele vai ficando maior, a tinta vai se expandindo. E aí você pode ir colocando água no centro, que ela vai se expandindo ainda mais. Vou fazer agora alguns azuis. Sempre limpa o pincel antes de pegar a tinta aqui, ó. Então vamos lá. Eu vou colocar uma pincelada aqui, ó, só para você ver como a tinta ela se mistura. E aí o bacana dessa técnica é que a tinta vai expandir só onde você aplicou a água anteriormente. Então eu vou pôr aqui, ó, perto da borda. Ela não vai passar para a parte seca, só vai expandir onde está molhado. Então, quando você quer uma textura mais controlada, você vai trabalhar no seco. Quando você quer um ponto mais orgânico, onde a tinta se expanda, você vai molhar a superfície antes e depois aplicar a tinta. Agora eu vou secar com o secador. Eu coloquei essa fita aqui para o papel ficar grudadinho na superfície. E aí ele não envergar quando eu coloco água, nem quando eu colocar o secador, ele ficar voando igual da outra vez. Então vou tirar a fita aqui. E esse foi nosso segundo exercício de técnica básica de aquarela. Vamos para o próximo exercício. Neste exercício aqui, a gente vai treinar como fazer linhas finas utilizando a aquarela. Então a gente vai pegar o pincel mais fino que a gente tiver, o pincel mais fino que você tiver. No meu caso, esse aqui é um pincel número 2. E aí vou escolher uma cor aqui, vou pegar o azul. Então peguei a tinta da pastilha, diluí na água. E aí, para fazer as linhas, existem duas maneiras. Você pode utilizar o pincel inclinado e a sua linha vai ser mais grossa, ou você pode utilizar ele na vertical, que aí sua linha vai ser mais fina. Então, eu vou começar aqui, ó, com o pincel inclinado. Então, o pincel está inclinado. Linhas mais grossas. E é normal a linha começar mais escura e ficando mais clara. Por quê? Porque aqui a gente tem bastante tinta e conforme a gente vai passando, a tinta vai diminuindo. Se você quiser suavizar esse efeito, você dá uma segunda pincelada. E aí a linha fica mais uniforme. Essa linha é grossa. Agora, para fazer as linhas finas, a gente vai utilizar o pincel bem na vertical. Então, ó, para você entender, ó como a linha sai muito mais fina. Uma dica é, ao invés de movimentar só a mão, movimenta o braço inteiro. Então, e aí você pode fazer algumas texturas. Ó. Outra coisa, se você apertar o pincel, a linha vai ficar grossa. E aí conforme você vai suavizando, ela fica fina novamente. Então, pressionei o pincel, linha mais grossa, mão mais suave, linha mais fina. Aqui você pode treinar, por exemplo, fazer um olho aqui. Bem gráfico, né?
Ó, linhas mais grossas. E aqui vou puxar mais algumas linhas bem fininhas. E aí pode utilizar esse exercício para treinar bastante. Aqui mais grossas. Agora eu estou utilizando uma tinta mais concentrada. O caso da linha é o mesmo caso dos pontos. Você pode fazer várias texturas aqui. Prontinho. Esse é um exercício mais solto para você começar a ter controle do pincel na aquarela. E aí a linha não precisa ser reta, pode ser em formato de S, por exemplo. Pode ser em formato de C. E pode ser reta também. Com essas três linhas, o C, o S e a reta, a gente consegue desenhar praticamente tudo. Então finalizamos esse exercício, vamos para o próximo. Agora nesse exercício aqui, a gente vai testar a sobreposição de camadas na aquarela. Lembrando que a aquarela é sempre uma técnica que vai do mais claro para o mais escuro. Então a gente vai fazer alguns círculos aqui e agora eu vou utilizar a cor amarela. Então vou pegar aqui o amarelo. E aí vou fazer uma primeira camada bem aguada. Então vou fazer alguns círculos aqui, ó. Então fiz alguns círculos da cor mais clara que eu tenho aqui, que é o amarelo. Vou secar. Então prontinho. Agora eu vou aplicar uma segunda camada e aí eu vou fazer um laranja aqui. Vou pegar um pouquinho desse vermelho e adicionar aqui. A gente vai fazer novos círculos, só que agora a gente vai sobrepor. Então, ó, para você entender como o amarelo é a cor mais clara, quando eu sobreponho, a cor mais escura cobre completamente. Então fiz mais uma camada, vou secar. E agora eu vou usar nosso tom de magenta aqui para fazer mais uma camada. Ó, vamos lá.
Agora você começa a perceber que existe uma intersecção entre a cor que está embaixo e a cor que está em cima. Sua pintura vai ficando com umas áreas mais escuras. Por quê? Porque agora a gente tem aqui 3 camadas de cor. Agora eu vou aplicar mais uma camada, vou secar. E agora a gente vai vir com mais uma camada. Então vou colocar mais tinta aqui. E vamos lá. Quando acontecer isso, de ficar muita tinta, você pode secar o pincel e aí você tira o excesso. Depois a gente vai utilizar todos esses exercícios para pintar uma obra. Então é importante que você faça todos. E aí mais um círculo aqui. Então veja como as intersecções de cor elas acontecem. As camadas da aquarela elas são transparentes, então sempre a gente vai ver um pouquinho da cor de baixo. Eu vou aproveitar, vou secar novamente. E aí vou fazer uma camada roxa, vou aproveitar esse azul aqui. E aí vamos lá para mais uma camada. Prontinho. Então nesse exercício a gente aprendeu como funciona a sobreposição de camadas na aquarela. Então sempre a tinta de baixo vai causar um efeito e influenciar na camada que a gente pôs em cima. Vou tirar nossa fita. Finalizamos esse exercício, vamos para o próximo exercício agora. Nesse exercício aqui, a gente vai aprender a esfumar as bordas. Eu vou escolher aqui, ó, nosso tom de magenta. Vou fazer um tom de roxo. Então coloquei o magenta, pôr um pouquinho de azul. Então o que é esfumar bordas? Eu vou fazer um círculo aqui. Então a borda dele está bem dura, que é esse contraste entre o fundo e o círculo. Só que agora eu vou aplicar água num lado desse círculo. Então venho aqui só com água aí. Pronto, esfumei. Esse lado que eu apliquei água, ele ficou bem esfumado.
E aqui ficou um contraste bem seco. Você consegue perceber? Isso você pode fazer com uma borda reta também, quadrada. Eu vou usar o azul aqui para te explicar novamente. Então aqui de um lado eu vou fazer um quadrado aqui. Um retângulo, né? E aí nessa borda aqui eu vou aplicar água. Aqui eu não vou aplicar. Então vou pegar a água aqui, água limpa e vou passar água aqui. Como a água empurra o pigmento, é normal ficar essa área mais escura. Porque quando eu coloco a água aqui, a tinta que estava aqui ela é empurrada para lá, então vai ficar essa linha aqui. E essas nuances, você vai começar a aprender o que acontece, cada efeito, só na prática mesmo. Por isso é muito importante praticar. Vamos lá para o nosso próximo exercício? Nesse exercício aqui, a gente vai aprender a fazer as gradações na aquarela, gradações de tom. Então a gente vai começar de um tom mais claro até um tom mais escuro. Vou utilizar o vermelho agora. Vou colocar a tinta aqui no nosso godê. Então eu coloquei a tinta que eu vou usar aqui, mas como eu vou começar do mais claro, eu vou colocar a água aqui. E aí vou colocar um pouquinho de tinta. Então estou utilizando uma tinta bem diluída. E eu vou fazer um círculo aqui. Então esse é meu primeiro tom, bem clarinho. O que eu vou fazer agora? Um segundo tom, mas eu vou colocar um pouquinho mais de tinta. Então tirei o excesso do pincel aqui e vou fazer mais um círculo. Você notou como esse círculo é mais escuro que o primeiro? Então vou tirar o excesso, ó. E agora mais um círculo, então vou pôr mais tinta aqui. Agora mais um. Eu vou pôr mais um pouquinho de tinta. E aí no último círculo, eu vou pegar mais tinta aqui e fazer bem escuro. Então a gente fez uma gradação de tons na aquarela. Então a gente começou do mais claro, com bastante água, e aos poucos a gente foi adicionando mais tinta, mais pigmento na água para ficar mais escuro. Então a gente fez uma escala tonal. Vamos lá para o nosso próximo exercício. Nesse exercício a gente vai fazer juntos um degradê. Então vou pegar um pouquinho do amarelo aqui e aí vou fazer um verde. A gente ainda não trabalhou com verde. E aí vou adicionar um pouquinho desse azul. Eu ensino tudo sobre cores no meu curso Segredo das Cores na Aquarela. É uma ótima continuação desse curso se você quiser continuar desenvolvendo a técnica de aquarela. Então, para começar o degradê, eu vou começar só com água. Então, coloquei água aqui, ó, bem clarinho. E aí o que eu vou fazer agora? Vou começar a adicionar
pigmento aos poucos. Então agora eu vou pôr um pouquinho mais de verde. E aí, um pouquinho mais, como a gente fez no exercício de tons. Então agora um pouquinho mais de verde. E eu vou puxando para baixo. Um pouquinho mais. E aí esse verde eu vou colocando um pouquinho mais de azul. Para ele ficar mais escuro. Então... Vou pegar um pouquinho mais de azul aqui, colocar aqui. Um pouquinho mais de amarelo. Aí fiz um tom de verde mais escuro. O legal de trabalhar com poucas cores e construir as cores, porque você pode ver como eu estou escurecendo o verde adicionando mais azul. Então, vou colocar um pouquinho mais de azul. Ele vai ficando um verde mais escuro. Olha a quantidade de verdes que eu consegui só com duas cores. Se você fosse comprar cada verde desse, uma tinta diferente, você ia gastar milhões de reais. Então, eu recomendo muito que você aprenda a trabalhar com as cores básicas. E aí depois, se você sentir necessidade, você compra outras cores. Eu vou aplicar um amarelo aqui só pra gente ter mais um tom aqui. Prontinho. E aí, se você quiser escurecer aqui embaixo mais ainda, a gente põe mais uma camada. Então finalizamos mais um exercício, vamos para o próximo. Nesse exercício aqui, a gente vai fazer um degradê, mas agora trabalhando seco sobre seco. Então a gente vai trabalhar com a sobreposição de camadas. Então eu vou pegar aqui o vermelho. E aí eu vou fazer uma tinta mais aguada aqui e vou aplicar uma camada inteira. Então apliquei essa camada homogênea, vou secar. Prontinho. E agora eu vou aplicar uma segunda camada, mas daqui para baixo só. Vou secar novamente. Prontinho. E vou aplicar mais uma camada. Só que daqui para baixo. Vou secar novamente. E vou aplicar outra camada de tinta. Só que daqui para baixo. Vou secar. E aí mais uma camada, só que daqui para baixo. Vou secar. E vou aplicar a última camada
aqui embaixo. Veja como aqui a gente tem um degradê também, mas por sobreposição de camadas, diferente desse aqui que a gente fez puxando a tinta. Então você pode fazer os degradês tanto no molhado quanto no seco. Agora que a gente viu as técnicas básicas de aquarela, eu não vou te deixar na mão, né? A gente vai fazer uma pintura juntos. Então a gente vai aplicar tudo que a gente aprendeu nesse módulo sobre técnicas básicas para fazer uma pintura em conjunto. E aí você começa já a montar suas obras, vai fazer uma exposição já já, seu portfólio, bem bacana. E a aquarela é bem legal que a gente consegue desestressar também. Então a partir de agora eu quero te convidar para fazer sua primeira pintura em aquarela. Vamos lá para o próximo módulo.